Começamos agora mais um programa Contra a Capa. Olha, você já sabe que nos acompanha aqui, que é o nosso programa semanal. Toda quinta-feira, às 19 horas, nós vamos ao ar na Claro TV, no canal 12, na TV Promove, mas também no portal do jornal Hoje em Dia. E para quem não consegue assistir nesse horário, nesse dia, pode ir lá no YouTube do jornal Hoje em Dia para poder nos acompanhar, pegar as entrevistas, mandar para os amigos, mas não fica por aí não. Nós estamos também na Rádio Web Jornal Hoje em Dia, que é a Rádio Web que está lá no portal do jornal, e nas rádios Alvorada FM e Difusora AM de Salinas, na Gorutubana de Janaúba, na Rádio Cidade FM de Corinto e também na Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Hoje nós vamos conversar com uma convidada que é muito especial por várias histórias que tem. Omar, você é especial de fato, mas eu falo que todos são especiais porque todo mundo tem uma história para contar. Com né? certeza. Você é muito especial na minha vida, inclusive, pelo tanto que a sua história me ensinou. Então, eu dou esse destaque aqui antes de falar o seu currículo e antes da gente começar a nossa conversa. Maha Mamo nasceu em Beirute em 22 de novembro de 1988. Não é isso? Não. Se você quer cortar e voltar. 29 de fevereiro! De onde que veio essa data? Não sei. Nasceu em Beirute, 29 de fevereiro de 1988. Foi a minha mente me pregando peças aqui. Formou-se em Sistemas de Informação pela Universidade de Artes, Ciência e Tecnologia do Líbano e tem mestrado em Administração de Empresas. Hoje é palestrante global e uma das principais ativistas pelos direitos humanos e pelo fim da apatridia. Como a minha cabeça sempre prega umas peças mesmo, é bom que o convidado já tenha intimidade para corrigir na hora. Você nasceu em 20? Não. Marra, obrigado por você estar aqui. Marra, hoje você não mora no Brasil, né? Hoje não. Hoje você está morando onde? Hoje eu estou nos Estados Unidos, em Michigan. Ah, ótimo. Está passando uns dias aqui no Brasil e nós combinamos de ter uma conversa, né? Um café. Você tomou café antes? Sim. Marra, me conta um pouquinho sobre a sua história. Só para deixar claro, eu estou nos Estados Unidos acompanhando a minha esposa brasileira, que a gente foi daqui para causa do trabalho. Então, igual qualquer brasileiro, indo atrás de oportunidades. E a gente foi também atrás de trabalho. Mas você também é brasileira. 100%. Então me conta como que você se tornou brasileira. A Marra, ela tem esse livro aqui, que é com o Darcy Oliveira, né? Este livro eu li há muito tempo e eu me emocionei muito porque a história dela realmente toca em muitos pontos. Eu nunca antes tinha ouvido falar sobre uma apátrida. Eu nem sabia que existia apátridas. E existe ainda? Quantos milhões? Bom, hoje, pela ONU, o número estatística que eles usam é 4,4 milhões de pessoas. Uhum. Mas, a verdade, são muito mais do que isso. Se você, como ser humano, você não tem registro em lugar nenhum, não tem como a gente virar estatística. Então, todos são números estimados. Verdade. Apátrida são as pessoas que não têm pátria. Então, quando um ser humano nasce, você consegue a sua nacionalidade, o da terra onde você nasce, como Estados Unidos, como Brasil. Quando você nasce aqui, você é brasileiro, ou brasileira, independente dos seus pais. O segundo jeito é pelo sangue. Então, a maioria dos países da Europa, quando você nasce, você consegue a sua nacionalidade dependendo da nacionalidade dos seus pais ou a sua mãe. Então, você consegue essa nacionalidade. Eu nasci no Líbano. Você é libanês somente se seu pai é libanês. Então a pessoa só é libanês se o pai for libanês? Somente se seu pai foi libanês. Ainda existe 24 países no mundo inteiro onde uma mulher não consegue passar nacionalidade para os filhos. Seu pai não é libanês? Meu pai não é libanês. Meu pai e minha mãe são sírios. Pela lógica, eu deveria ser síria. E por que Os dois são sírios. Minha mãe é muçulmana, meu pai é cristão. O casamento interreligioso dos dois é ilegal. Na Síria e no Líbano. Então, quando eles casaram, eles se juntaram juntos, falaram, o amor vai vencer. Mudaram da Síria para o Líbano, tiveram 3 filhos no Líbano. A gente era nem libaneses e nem sírios. A gente era o que chama de apátridas.
Para deixar claro que na Síria e no Líbano, a sua religião está escrita nos seus documentos. Então você não tem opção de mudar. Não é igual ao Brasil, você segue o que você acredita, o que você vai aprendendo, né, ensinando tudo. Mas na Síria e no Líbano você não tem essa opção, nem essa liberdade. O que está escrito nos seus documentos, que é a religião do seu pai, você tem obrigação a seguir. Então, meu pai e minha mãe não tiveram essa liberdade de escolher se amar um ou outro. Eles falaram, não, vamos sim, a gente está querendo, né? Vamos tentar. E aí tiveram 3 filhos, e esses filhos não foram registrados, ou seja, vocês não eram reconhecidos nem no Líbano, nem na Síria, nem em lugar nenhum. Legalmente, não. A gente existia pessoalmente, né? Sangue, tudo, corpo. Dava pra ver que você estava ali, né? Mas, pela documentação, legalmente, a gente existia em lugar nenhum. Igual a gente existia muitas outras pessoas. A minha história é somente uma história de milhões e milhões de outros casos também que existem no mundo inteiro. É nascida sem documento e sem certidão de nascimento. Primeiro desafio que você tem como criança, que eu nem lembro que não era meu desafio, né? Era o desafio da minha mãe e do meu pai, era a escola. Como que você vai registrar essa criança na escola se você não tem documento? Então, minha mãe teve que fazer esse percurso, ir para muitas e muitas escolas, falando e pedindo favores. Por favor, eu quero que meus filhos estudem. Até que uma escola falou, educação é importante. Vamos colocar as crianças para estudar? Então, meu primeiro direito que eu fui deprivida foi o direito de educação. Mas a gente achou um jeitinho ali, conseguimos estudar. Então, eu tenho mestrado sim, eu estudei no Líbano, mas tudo foi atrás de favores. E não era só educação. Tudo que você consegue imaginar, que você precisa apresentar um CPF, um documento, eu não tinha, eu não conseguia fazer. Então, eu não podia trabalhar, eu não podia nem ir para o hospital, porque lá eu tenho uma alergia. Primeira vez que aconteceu comigo, eu cheguei lá na emergência, estava desmaiada, meus amigos ali, e aí o hospital não quis me atender porque eles queriam meus documentos. Tinha que fazer um registro lá e não tinham como fazer, então você não ia ser atendida. Não ia ser atendida. Mesmo que viesse a óbito. Sim, sim. Essa é a parte triste. A parte triste que você não consegue viver. E uma parte triste resumida, né? Porque há outros processos aí em que você é tolhida, né? Que você é cortada, né? Sim, sim. Quando acabei a escola, eu não queria estudar sistema de informação, eu queria ser médica. Aí, a primeira universidade que eu fui, eu tinha as notas, tinha tudo, eu acreditava, não, eu quero, eu consigo. Quando eu cheguei lá na universidade para registrar, o cara olhou para minha cara, achou que eu estava fazendo uma brincadeira com ele. Ele falou, olha, se você é libanesa, você pode estudar. Se você é síria, também você pode estudar. Quem é você? Sai fora. Ele pegou todos os documentos que eu tinha ali juntado, jogou na minha cara e mandou para sair fora. Aí eu falei, tá, então medicina não vai ser. Vou seguir o caminho da minha mãe, vou atrás de todas as universidades do Líbano, até achar uma que eu consigo estudar ali. Aí fui conversando, consequência, que foi uma consequência muito assim, rara, que o diretor dessa universidade que me aceitou é libanês brasileiro. Olha só. Eu acho que eu nunca tinha falado isso antes, mas ele era libanês brasileiro, ele se tocou muito com a minha história, falou, não, a gente não tem medicina, mas tem computação e tem business. O que você quer estudar? Falei, uma coisa entre esses dois, foi assim que eu fiz sistema de informação. Ou seja, mesmo que não fosse sua área, era a área que se abria para você, então você ia fazer igual seu pai e sua mãe, vamos tentar. Vamos tentar, né? Vamos tentar. Fui, estudei, consegui também fazer um mestrado ali. Foi um outro desafio, como que você vai trabalhar sem documento, fui conseguindo aquele trabalho que paga dinheiro, aí quando o negócio fica um pouco mais sério, caía fora, sempre me pagava menos, porque você não é registrado, você não tem nada de suporte ali que ninguém te dá. E você tentou, nesse período aí, ou pós esse período, alguns países que pudessem te aceitar para que te dessem uma nacionalidade? Então, eu como criança, eu não sabia nem que eu tinha um problema. Para mim era tanto fácil. Estou vivendo aqui, estou feliz. Eu corria na escola, eu jogava basquete. Eu estava com 15, 16 anos, fui recrutada para jogar com uma equipe profissional. Eu não sou muito alta, né? Você sabe. Mas eu corro muito bem. Eu era rápida ali.
Aí, nesse momento que eu fui recrutada, para mim foi assim, nossa, um sonho vendo realidade, vamos lá, meu sonho jogar numa equipe profissional. Quando fui conversar com meus pais falaram, você não pode, você não consegue. Falei, uai, mas por quê? Se eles estão me querendo, eu jogo bem, por quê? Aí, na época, meus pais falaram, você é síria, você não pode. Eu entendi, ok, tá bom. No mesmo ano, eu sou escoteira também. Era escoteira no Líbano, né, escoteira. Aí, o time meu iam viajar para fazer uma boa ação fora do Líbano. Falei, escotismo não tem, vão né, lá, não vão, É. por que não? Aí, a minha mãe e meu pai falaram, não, você não Você é pode síria. viajar. Falei, tá, mas sírio e libanês tanto faz, escoteira, escoteira. Eu não consegui viajar. E por lá eu comecei a entender que tem alguma coisa errada e comecei a estudar as leis no Líbano, as leis na Síria. Vi que não tem jeito. Fui atrás de todos os poderes, né? Religiosa, político, todas as pessoas que você pode pensar assim. Falei, eu quero ser adotada. Eu não conheço meus pais. Eu vim de lixo, tanto faz. Eu quero só um documento que prova que me deixa viver uma vida normal. Não consegui nada, nada. Tudo era barrado, todo mundo falava não. Eu falei, tá, se aqui eu não tenho solução, eu preciso de uma solução. Aí comecei a mandar minha história, pedindo asilo. Eu até então, eu não tinha nem conhecimento nem da palavra apátrida. Eu, como 99% das pessoas que pesquisam no Google o que é uma apátrida, eu não sabia que... Você sendo não sabia que era. Que era. O que meu caso tem definição, eu não sabia. Eu comecei a pedir asilo. Qual que é a diferença de apátrida para imigrantes? Imigrantes são as pessoas que viajam por motivos de trabalho, por motivos de... Existem brasileiros imigrantes em Portugal, que estão lá por causa de trabalho. Refugiado é uma pessoa que tem documento, que viajou de um país para o outro por causa da guerra, por motivos de guerra, ou por motivos de perseguição, ou por motivos que eles foram ali fazendo as coisas, né? Precisavam... A vida deles estava em risco e saíram daquele lugar. Apátrida são as pessoas que não têm documento. Então, refugiado, existe apátridas refugiados, mas não existe... Apátridas refugiados no mesmo tempo existe, mas não existe existe também um refugiado que tem nacionalidade. Então, temos os refugiados sírios, refugiados ucranianos, tem muitos diferentes refugiados, diferentes motivos. Mas apátrida pode ser só apátrida. Pode ser apátrida e refugiado, que nesse caso são coisas diferentes também. No meu caso, eu fiquei sabendo, né? Foi os Estados Unidos, a Embaixada dos Estados Unidos que me falaram, C.E. stateless. Em inglês, que fala apátrida, em português e em espanhol. Então, falaram, você é apátrida. Falei, ok, deixa eu pesquisar, né, o que significa, como que é. E desde então, comecei a mandar minha história pedindo asilo como apátrida. Fiquei 10 anos da minha vida mandando história, recebendo não, fazendo entrevistas. Nossa, 10 anos? 10 anos. Me chamaram para muitas e muitas entrevistas. Foi para muitas embaixadas que falaram, nossa, você fala... No Líbano eu falava 4 línguas. Você fala 4 línguas, você está estudando, você isso, você aquilo. A gente quer um perfil igual ao seu no nosso país. Mas onde vamos colocar seu visto? Se você não tem passaporte. Naquela época você já falava português? Não. Falava inglês, francês, árabe e armênio. Mas não falava português. Eu falei, mas o meu problema é... Você não fala português, agora você fala português em mineirês, né? Eu falo, mas o meu problema... O meu problema é o passaporte. Então, se eu estou pedindo asilo, eu estou feliz ali com a minha mãe e meu pai. Eu sou de uma família muito simples, mas a gente tem orgulho de onde que a gente vem. Eu não tenho problema. A gente morava dentro de um apartamento de um quarto. Então, tudo bem, é a vida... tudo bem, eu queria ficar com minha mãe e meu pai, com meus amigos, com todos ali, aquele comunidade que eu tinha. Eu não queria sair fora. Se eu estou pedindo para sair, é para resolver o problema. O único país nesses 10 anos que me acolheu foi o Brasil. Nossa, que maravilha, hein? Mas como que foi esse acolhimento? Foi assim, chegou uma cartinha para você, te aceito? Não, na verdade... Eu mandava o e-mail, né? Então, nesses 10 anos, eu abria online na internet e eu colocava.
embaixadas que existem em Beirute, os e-mails. Aí eu mandava para todo mundo. 9 anos eu fui rejeitada do Brasil porque eu não recebia a resposta. O 10º ano, que era em 2014, o Brasil abriu as portas para os refugiados sírios. Então, a pessoa que leu a minha história em Brasília, que a embaixada mandou para eles, falou, problema resolvido, vamos lá dar um documento de viagem para essas pessoas, se eles querem vir para o Brasil, sejam bem-vindos. Porque a diferença entre a América do Sul, que recebe refugiados, e a Europa, que recebe refugiados, na Europa, quando você chega, eles te dão algum suporte. Te ensinam a língua, te dão um lugar de estadia, te dão um suporte para você começar a caminhar a sua vida. Aqui não. No Brasil, você tá assim, a gente nem tem como ajudar nem os brasileiros. Então, se você quer vir para cá, vem sozinha. Para mim foi, tudo bem. Eu preciso sair. E tentar conseguir esse documento. Única oportunidade, eu vou pegar. Eu conhecia ninguém no Brasil. Mas ainda assim, ao vir ao Brasil, você ainda não tinha um registro. Nada. Você ainda era apátrida ao chegar ao Brasil, né? Eu achava que o Brasil tá me recebendo porque tem solução. Na época, eu nem pensei 2 vezes. Falei, estão me dando um documento de viagem, estão me dando um visto, então eles têm solução para mim. Se ele está me falando lá na embaixada, você vai se virar? Eu falei, eu me viro. Para chegar aqui legalmente, tudo, eu me viro. Então, eu, minha irmã e meu irmão, primeiro foi minha irmã que chegou, depois eu e meu irmão chegamos. Aí no livro eu conto muito mais detalhes. Nossa, gente, vocês têm que ler o livro de verdade. Eu vou até pedir para você não entrar muito nos detalhes, não. Só para as pessoas virem, né, lerem aqui. Sim, não, eu estou passando bem partes ali. Mas eu não conhecia ninguém no Brasil. Cada vez que eu tentava alguma conexão, falava com alguém, falava, Brasil não, é muito perigoso, vai não. Eu não falava português. Então, para mim, era o desconhecido mesmo. Onde que eu vou? Onde que eu vou dormir? O que a gente vai comer? Meu pai... A minha mãe é dona de casa. Meu pai é um motorista de caminhonete pequena, que ele trabalha, é um empreendedor que trabalha para ele mesmo. Então, não tem como ele mesmo suportar a gente. Ele foi e emprestou dinheiro para pagar nossos tickets. E a gente teve que fazer alguma coisa. Então, eu pesquisei nas redes sociais. Achei que uma amiga minha, em 2013, um ano antes, veio para o Brasil no Encontro dos Juventus, em Rio de Janeiro. Ah, tá, com o Papa. Com o Papa. Ela fez uma parada de 3 dias aqui em Belo Horizonte. Eu fui acolhida pelos jovens da Igreja Católica, na região Serrano, aqui. Bairro Serrano, aqui de Minas Gerais. Ela falou, eu fiquei lá somente 3 dias. O povo é legal, mas eu não sei se eles vão te aceitar, né? Definitivamente. Para ficar, para dar aquele suporte. Eu falei, não, mas eu quero só o primeiro suporte. Eu quero saber que eu tenho algum lugar para ir. Eu tenho algum lugar para ficar. Eu não posso pagar hotel para ficar. Eu quero começar de algum lugar. Aí a gente mandou um e-mail em inglês. Então, Belo Horizonte na época não tem, né, ainda muitos brasileiros que falam inglês, que falam português, tudo. Então, essa família, a filha fala, é professora de inglês. Então, eles leram tudo, falaram, sejam bem-vindos. A resposta foi, seja bem-vindos, sem nos conhecer, sem nada. Abriram as portas da casa deles, eu, minha irmã, meu irmão, chegamos aqui sem falar nem oi, nem tudo bem, nem nada de português. Receberam, abriram a casa, mas eles não sabiam nem o que é refugiado. Não tinha aquele contato. O que é um refugiado? O que é uma apátrida? Tá, mas qual que é o processo que a gente tem que fazer? E foram com a gente buscando trajetória, o caminho. A gente foi buscando. Vamos, quem que sabe, quem conhece, vamos perguntar aos amigos de amigos ali, da família. Aí, uma prima de um amigo dessa família, ela falava inglês, estudou relações internacionais, estudou direito internacional, estava voluntariando com uma ONG de Belo Horizonte, trabalhando com refugiados. Olha só. Fui ela que, quando a gente se conheceu, ela chama Isabela. Aí a Bela me falou, eu tenho 2 notícias para te dar. A primeira, que é uma notícia boa, é outra ruim. Qual que você quer receber primeiro? Aí eu falei, o que é? Ela falou, o Brasil
pela legislação do Brasil, não existe nem a definição da palavra apátrida. Então, você como apátrida, ficando no Brasil por 10, 20, 30 anos, você não vai conseguir a nacionalidade brasileira. Porque para você ser naturalizado, mesmo na naturalização extraordinária que existe hoje no Brasil, para você viver 10, 15 anos, depois você consegue aplicar, você precisa apresentar outro passaporte que você tem. Ou você precisa o certidão de nascimento, que eu não tinha. Falei, tá, qual que é a notícia boa? A notícia boa era, você pode aplicar para o refúgio. Quando você pede refúgio, você tem carteira de trabalho, você tem o direito de saúde, né? Você pode ir para o SUS, você tem documentos básicos para você conseguir andar na rua, tudo. Falei, nossa, isso já para mim é muito. Uhum. O Brasil é bem maior do que o Líbano. Uhum. Então, aqui tendo direitos básicos, só para começar a esperar alguma coisa mudar no país, já era perfeito. Uhum. Então, assim que a gente começou a pedir refúgio... Vocês conseguiram? Conseguimos. Como refugiados? Conseguimos. Porque a gente não tinha onde ir. Uhum. Porque a gente não tinha como viver. Porque no Líbano, ficar no Líbano, a nossa vida estava em risco. Porque se a gente é parado num blitz, os apátridas são levados presos e nunca mais soltos, até que você apresenta um documento. Que documento que a gente apresentaria? Então, a nossa vida estava em risco. As pessoas que analisaram no Ministério da Justiça viram que, sim, a gente é refugiados. Então, deram para a gente nossa residência de 5 anos, deram para a gente carteira de trabalho, a gente tinha também... O RG também? Não. Não, né? Não. O RG que era impossível naquela época, porque para a gente era somente a residência. Conseguia permanecer dentro do Brasil legalmente. E como que isso mudou? Como que você conseguiu deixar o status de apátrida? E o que isso ocorreu quando você conseguiu, né, mudar uma lei, inclusive, que beneficiou diversas pessoas? Então, quando a Bela me falou que o Brasil não aceita apátridas, e na nossa chegada assim de primeiro mês no Brasil, foi muito difícil pra gente. Não conseguia trabalho, porque não falava a língua. Eu e meu irmão, a gente começou a trabalhar panfletando nas ruas. A minha irmã, ela é engenheira de computação e comunicação, começou a trabalhar na padaria. Era tudo bem. A gente era muito feliz, era bem satisfeitos com, graças a Deus, trabalhando. Uhum. Tem como pagar as contas, tem como viver. Mas como ela me falou que eu nunca ia virar brasileira, isso me deixou muito triste. E nisso, eu comecei a pesquisar online. Qual país que aceita apátridas? E que tem leis, não é só aceitar. Uhum. Que eu posso virar nacional daquele país. Eu cheguei em setembro de 2014 no Brasil. Em novembro, a ONU, que é as Nações Unidas, o Alto Comissário das Nações Unidas dos Refugiados e Apátridas, que é o Acnur, lançaram uma campanha em 2014. A campanha chama Eu Pertenço. A campanha fala, vamos acabar com a apatridia durante 10 anos. Na época falavam que no mundo inteiro existe mais de 10 milhões de apátridas. Então eu falei, não sou eu. Não sou eu sozinha, são 10 milhões. Mas tenho 10 anos ali, então até 2024 eu vou ser brasileira. Isso para mim me deu esperança. Entrei em contato com a ONU, uma outra Isabela me respondeu, entrou em contato, me ligou, ficou toda feliz que tem uma apátrida. Ela é uma grande amiga hoje em dia também, porque a Isabela me apoiou em tudo. Ela começou a me chamar para falar sobre a minha história. Ela fiz um pequeno documentário falando sobre a apatridia, comecei a compartilhar a minha história. Você deu palestras e ainda dá para chefes de Estado, né? Sim. Naquela época, na ONU, para chefes de Estado, uma pessoa que não tinha documento conseguiu um passaporte verde. Amarelo. Que não era provisório, né? Era um passaporte somente para aquela viagem, com visto somente para aqueles dias. Eu aceitei o desafio. Ele expira, né? Ele expira, eles pegam de você quando você volta. Uhum.
Eu, a única pessoa da minha família que tinha aquele passaporte, porque eu ia para esses eventos com a ONU. Então, meu primeiro aniversário, que eu estava aqui no Brasil, eu estava fora do Brasil, que era meu primeiro evento que eu participei com a ONU, que era em Curaçao, aqui na ilha. E era um evento de 3 dias, meu visto era de 3 dias. Nossa. Falei, ok, eu aceito. Fiquei 10 horas dentro do aeroporto da Colômbia, mas para mim, eu acreditei. Eu falei, eu posso mudar, eu quero mudar, vamos lá. Mudar as leis. Eu fui, compartilhei a minha história. Voltei, adoraram o jeito que eu estava palestrando ali, falando. Aí me chamaram para o segundo evento. Recebi um convite do presidente da Turquia, que era o World Humanitarian Summit, que era um summit do mundo inteiro ali, que tinha presidentes, tinha muitas pessoas, em Istambul. Maio de 2016. Fui para Istambul. Participei no segundo evento. Cheguei lá, olhei assim e falei, nossa, mas merece isso tudo? Merece esse cansaço, esse tudo? Você vê, olha assim, as pessoas estão lá com tudo pronto, só para ler, ninguém está escutando você, ninguém liga, ninguém está nem aí para você. Aí eu tô aqui, teve que pedir 1000 favores para sair do meu emprego, que está pagando as minhas contas, para viajar uma viagem que nem uma viagem de turismo, nem estou ganhando nada, nem estou fazendo nada, eles estão pagando meu ticket, meu hotel, minha comida, mas nada além disso. Então, eu estou entrando no prejuízo. Para quê? Quando eu voltei da Turquia, eu voltei tão desanimada que eu falei que eu não quero mais participar nesses negócios. Não quero mais. Não é no meu lugar, eu não estou ali, eu não quero. Aí a gente foi aceitos como refugiados, conseguimos a nossa residência, demorou 1 ano e meio. E depois de 1 mês desse evento, eu perdi meu irmão numa tentativa de assalto, aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Nessa perda, a gente conseguiu dar a mínima dignidade para o meu irmão, que é o certidão de óbito. Que é uma pátria, a gente não tem certidão de nascimento, você vive a sua vida, óbito, né? Você não tem certidão de óbito. Mas como ele foi aceito como refugiado, ele conseguiu certidão de óbito. E isso mexeu muito comigo. Ele era meu único irmão, mais novo, 2 anos, ele estava fazendo tudo direitinho, a gente estava com aquela esperança, a gente tem o mundo inteiro, o tempo inteiro para esperar. Mas a verdade é que a gente não tem tempo. Você nunca sabe o que amanhã vai acontecer. Eu parei de trabalhar, eu falei, agora eu quero uma nacionalidade. Eu não quero ser mais apátrida. Comecei a viajar muito mais, comecei a participar em muito mais eventos, foquei só nisso, falei, essa é a minha prioridade. Comecei a fazer muitos eventos com a ONU também, falando aqui e lá, aqui e lá. 2017, a nova lei de imigração teve um capítulo tudo, tem um capítulo tudo. A nova lei de imigração 13445 de 2017 tem um capítulo tudo sobre apatridia. Então teve a definição da palavra apátrida, tem o reconhecimento de uma pessoa apátrida e tem o processo de naturalização, a facilitação de naturalização de uma pessoa apátrida que permite que você tenha a nacionalidade brasileira para você aplicar. Porque a naturalização, a nacionalidade é opcional, não é obrigação. Então, se você quer ser brasileiro, você aplica para ser brasileiro. E aí, sim, eu consegui contribuir, porque não fui eu que mudei a lei sozinha, claro. É o Ministério da Justiça, o Ministério das Relações Exteriores. Foi de formiguinha mesmo. Foi aquele de... Assim como você fazia lá no passado, mandando os e-mails insistentemente durante 10 anos, né? Quando você chegou aqui no Brasil, teve a perda do seu irmão, vocês tiveram que fazer o transporte dele, né, do corpo, que tem toda essa história aqui, que não vai dar tempo da gente explorar essa história, mas quando você recebeu aquela sua identidade brasileira, você e sua irmã, né, receberam identidade brasileira, não era só a sua identidade, era a identidade de muita gente no mundo todo, né? Porque aí todo mundo começou a falar sobre a apátrida. Inclusive, você foi tema de 3 Enems. Você apareceu numa novela da Globo, né? Como é que chamava aquela novela? Órfãos da Terra. Órfãos da Terra, que apareceu lá falando sobre esse tema, que é significativo, né? A Globo falando sobre esse tema também, pautando esse tema.
Saiu no Fantástico? Saiu no Fantástico, né? Você sempre fazia Apesar propaganda, de já ser mas... Fantástica antes. E eu acho que que o livro e que tudo isso que tem acontecido, né, é um reconhecimento de um esforço muito grande. E quando eu li o livro, Marra, mesmo te conhecendo que você foi voluntária nossa no Tio Flávio Cultural, eu falei assim, gente, eu tinha desistido. Porque é muita, só o processo de levar o corpo do seu irmão, que nesse processo deu tudo errado, né? Tudo foi dando errado. Eu tinha desistido. Então, assim, é lógico que tem uma Clarice Lispector fala, eu sou mais forte do que eu. E é isso que eu queria trazer aqui nessa nossa conversa, para estimular as pessoas a lerem o livro, para saberem o que é a Pátrida, para terem uma história, né, ter uma noção da sua história, porque é muito mais rica do que você falou aqui em 30 minutos, mas que esse tema aqui, que eu tenho até uma blusa, todos têm o direito de pertencer, que seja levado muito a sério pelos políticos, pelas pessoas, para que a gente possa tirar essa dor de muita gente que sofre ainda, né? Sim. Ainda na condição de não ter uma pátria, né? Sim. Eu acho que pertencer é muito mais do que só uma pátria. Pertencer à sua comunidade, pertencer onde que você está vivendo. É igual que quando a gente começou a falar que hoje eu vivo nos Estados Unidos, sim, mas eu venho muito para o Brasil, eu venho e volto. Hoje eu pertenço ao Brasil, e sem a minha nacionalidade eu não tinha essa liberdade de ir e vir, não tinha essa liberdade de ir atrás das oportunidades. Eu sou brasileira, eu levo o Brasil com muito orgulho para todo canto nesse mundo, porque depois do Brasil também, com a lei do Brasil, muitos países replicaram essa lei. Então eu consegui contribuir em 13 países diferentes jeitos e maneiras, não só pela lei, mas teve também programas também, para mudar a vida de muitas pessoas até a nacionalidade. Uhum. E até o reconhecimento merecido. Então, não é fácil. Não. O tema de direitos humanos é um tema muito crítica, muito difícil. Hoje eu trabalho como palestrante, mas eu não sou palestrante de direitos humanos, eu sou uma palestrante motivacional. Hoje meu trabalho, eu admiro as pessoas que conseguem ser voluntariados, admiro as pessoas que conseguem fazer tudo sem necessidade, mas hoje eu vejo que eu aceito os convites que fazem sentido para mim. Uhum. Eu aceito os convites que realmente acredito que vão mudar. Que eu vou vir, né? Você está passando o seu tempo, a energia, você está passando tudo, está conversando sobre coisas importantes para você. Uhum. É isso, tem que ser reconhecido. Sim, com certeza. Então, não é um trabalho, só porque é direitos humanos tem que ser de graça. Não, de forma alguma. E, inclusive, o terceiro setor tem que pensar muito sobre isso, na profissionalização que passa por isso. Por que a gente paga no capitalismo para alguém ganhar, o CEO ganha dinheiro pra caramba, e o gestor de uma ONG não pode ganhar? Tendo, né, todo o processo ético ali e um comprometimento profissional muito grande. Então, que você dê muitas palestras, que você seja reconhecida pelo teor das suas palestras, mas também reconhecida financeiramente, porque você precisa, para ter esse trabalho que você faz, né, de conscientização dos países, ser remunerada pelo que você faz, né? Então, que você dê muita palestra. Obrigada. Olha, a gente tem que encerrar. Tem novidades por aí, vindo por aí? Você tem alguma novidade? Que você nunca fica parada, você já pode falar alguma coisa? Então, eu tinha assinado o contrato desse livro, vai virar filme com o diretor Bruno Barreto. Uhum. Então, a gente está nessa esperança de ver como que vai ser, o que vai ser, mas com certeza uma coisa de audiovisual vai vir em breve. Que bom. Em breve. A gente conta essa história aqui também. Para te encontrar, como é que é o seu arroba? Meu arroba é @mahamamo oficial. É fácil de encontrar, eu não tenho milhões de seguidores. E Mahamamo é como se escreve aqui na capa do livro, como está na capa do livro, mas nós vamos colocar também o arroba aqui. Marra, a gente ficaria conversando horas e horas,
Mas te agradeço muito por ter tirado, nessa vez que você veio, esse tempo para trocar essa ideia com a gente aqui. Obrigado, viu? Então, muito obrigada pelo convite. Você sabe, é um amigo grande meu que você é. Então, tudo que você quer, quando que você quer, eu estarei muito à disposição. E pior que eu abuso mesmo, eu peço muita coisa. Pessoal, nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.